E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a doutrina de Deus e hoje nós teremos como estudo a lição de número 12 da revista. O tema que nós iremos estudar é Deus é Consolador. Como de costume, para começarmos, vamos fazer uma oração e depois nós iniciamos o nosso estudo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos permite o dom da vida, nos permite estudarmos, conhecermos a Ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá meios, o Senhor nos deu meios de Te conhecer. E obrigado, Pai, porque o Senhor também nos ajuda a Te conhecer. Esteja conosco, dê-nos toda a clareza, todo o entendimento do tema da aula de hoje, para entendermos que o Senhor é um Deus consolador, Pai. No nome de Cristo Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, o texto áureo da nossa lição de hoje está lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 26, que diz: Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Para começarmos, iremos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 14 do livro de João, e aí vamos conversando progressivamente sobre o tema que nós estamos estudando. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Pessoal, aqui a gente já consegue conversar algumas coisas. Inicialmente, a gente vê o Espírito Santo como consolador imprescindível. Jesus, a gente vê lá no versículo 16 do capítulo 14 de João, que ele faz uma promessa aos seus, que ele nos daria um outro consolador. E a palavra que João ele utiliza no grego para consolador é paracleto, aquele que foi chamado para caminhar ao lado. E aí a gente tem aqui o William Barclay dizendo que essa palavra, esse paracleto, era usado na antiguidade pelo menos de 3 maneiras. A primeira maneira que essa palavra era utilizada era no sentido de um advogado que nos representa e nos ajuda nas causas. A segunda maneira era como de um consultor com conselhos para orientar em alguns assuntos. E a terceira era de um motivador que caminhava ao lado das tropas de soldados, motivando, fortalecendo os ânimos dos que iam para a batalha. E a gente vê que o Consolador ele nos proporciona algumas benesses. Por exemplo, estará e habitará para sempre conosco. Outrora, o Espírito Santo não habitava nos homens, apenas cumpria uma missão e voltava para os céus. Agora, Cristo garante que ele ficará e habitará para sempre com os crentes. Além disso, é o Espírito da Verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. É Cristo a personificação de toda a verdade, e sob a luz não há trevas ou incertezas, apenas segurança e futuro. O mundo vive dentro de uma teia de engodo, mentiras que o conduz à perdição. Além disso, nos fará viver. A verdadeira vida é aquela que apenas Cristo pode oferecer. A morte não é mais a imponente senhora dos que são de Cristo. Assim como ele vive,
nós também viveremos. E dará plena comunhão com Deus. A comunhão oferecida a partir de então, ela será em sincronia plena com Deus. A ação do Consolador proporcionará aos crentes uma conexão com Deus, deixando claro para os seus que a comunhão dos homens com Deus se completa plenamente em Cristo. E agora nós continuamos lendo o capítulo 14 de João, dessa vez dos versículos 21 ao 26. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E, porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Pessoal, a gente vê aqui o Consolador que nos capacita. Jesus, ele deixa claro que o amor é mais que sentimentos. O amor é o sinal pelo qual todos conhecerão que somos discípulos de Jesus. Assim como a gente vê no versículo 35 do capítulo 13 de João. Percebemos que essa é uma ação do Espírito Santo no crente. O amor que o Espírito produz é mais do que afeto, simpatia, carinho ou paixão humana. Esse amor vem da relação pessoal com Cristo, derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. E aí a gente tem o versículo 5 do capítulo 5 de Romanos que nos diz um pouco disso, né? E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. O conhecimento de Deus é algo que se estabelece pelo amor. Cristo se revela ao homem que guarda seus mandamentos. O mundo não pode experimentar tamanha manifestação sem um encontro pessoal com Cristo e a ação direta do seu Espírito. E aí, continuando e aqui finalizando a leitura do capítulo 14 de João, nós faremos a leitura dos versículos 27 ao 31. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Pessoal, aqui a gente vê as ações do Consolador no crente. Jesus disse que o Consolador nos ensinaria e nos faria lembrar de tudo que ele havia dito. E assim aprendemos que o ensino é para aqueles que têm um coração ensinável, de submissão, de obediência. Ainda, nós só podemos lembrar daquilo que vivenciamos. O Senhor não fará lembrar daquilo que nunca experimentamos, mas trará à memória tudo que Jesus ensinou e nos proporcionará algumas coisas.
Então, vou ler novamente aqui o texto da revista. Ainda só podemos lembrar daquilo que vivenciamos. O Senhor não fará lembrar daquilo que nunca experimentamos, mas trará à memória tudo que Jesus ensinou e nos proporcionará paz celestial. A paz do mundo ela é circunstancial, ela está relacionada à ausência de guerras, ausência de problemas ou ausência de aflições. A paz que vem do céu, a paz advinda do céu, é a capacidade dada por Ele de termos tranquilidade em meio às adversidades. Além disso, nos proporcionará segurança celestial. Este capítulo, do capítulo que nós estamos lendo aqui, o capítulo 14 de João, se inicia com essas palavras de Jesus e encontra guarida no coração dos crentes, promovendo uma segurança que está além das circunstâncias. Esperança celestial. Ele nos faz lembrar que Jesus em breve virá. Essa esperança fortalece nossa fé e enche-nos de ânimo. Alegria celestial. Saber que Jesus virá e nos levará para vivermos com Ele eternamente enche o coração de uma alegria celestial. Além disso, nos proporcionará profecia celestial. A maioria das profecias enfatiza a pessoalidade, anseios e projetos particulares, referindo-se às conquistas materiais desse mundo. A profecia que aponta o céu revela Deus. Nos proporcionará identidade celestial. O mundo ele jaz no maligno, não tem absolutamente nada em comum com Jesus. Os valores, anseios e práticas dos salvos são outras. Eis o motivo de tanta hostilização aos crentes. Eles não são do mundo, são de Cristo. Nos proporcionará também amor celestial. Amor do céu envolve obrigatoriamente comunhão, submissão, obediência. Nenhuma dessas coisas ocorre sem entrega. Deus ama a todos sem meritocracia. Esse amor foi derramado pelo Espírito em nossos corações. Atitude celestial. A expressão "vamos sair daqui" grita que aqui não é nosso lugar. Somos peregrinos nesse mundo. Então, quando a gente vê lá no finalzinho, no final do versículo 31 do capítulo 14 de João, a gente vê essa expressão "vamos sair daqui". Então, grita que aqui não é nosso lugar. Nós somos peregrinos nesse mundo. Agora, nós iremos fazer a leitura do capítulo 16 de João. E aí faremos a leitura em duas partes. E aí, entre essas partes, nós conversaremos algumas coisas também. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem na fé. Não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade,
Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Aqui, pessoal, a gente vê um pouco da função do Consolador no mundo. Quando perseguiu a Tyndale para matá-lo, porque buscava dar a Bíblia em inglês às pessoas, disse com toda calma: jamais esperei outra coisa. Jesus ofereceu a glória aos homens, mas também lhes ofereceu uma cruz. Os discípulos estavam tristes com a partida de Jesus, que lhes disse que isso era o melhor que lhes podia ocorrer, pois viria o Consolador, que não estaria limitado pelo espaço e tempo. Poderia ir às mentes e corações dos homens, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, levando-os ao arrependimento. Além disso, seria uma companhia ininterrupta. O pregador cristão teria poder em qualquer lugar que falasse, assim como diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. O convencimento da justiça se dá pelo fato que Jesus foi tratado como culpado e julgado à morte. O Espírito convence da culpa e da ira de Deus. Ele nos convence que o sacrifício de Cristo cumpre toda a justiça divina, outorgando segurança de redenção aos que creem. Convencer sobre o juízo é levar aos homens o entendimento que haverá o acerto de contas, onde o diabo e seus anjos serão julgados e condenados em definitivo. Por mais que pareça que o mal triunfará, seus dias estão contados, a sentença virá. É apenas uma questão de tempo. E aí a gente vê também uma outra questão, o Consolador e sua ação nos crentes, na igreja. Sua ação nos crentes e por meio deles é essencial para a missão e o propósito da igreja. É impossível uma vida cristã autêntica sem a presença real do Espírito Santo, bem como uma igreja sem a ação direta dele. Então, vejamos o que ele fará. Vejamos o que o Consolador fará. Conduzirá a toda a verdade. Somente sob o governo do Consolador seguiremos pessoalmente e como igreja caminhar nessa verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. A Trindade vive em plena sincronia. O Consolador, na igreja, nos crentes, nos coloca em sintonia com ele. Também anunciará as coisas que hão de vir. Somente a onisciência divina pode revelar com precisão o futuro. Somente o Senhor do tempo pode fazer assim. Ele glorificará Jesus. A ação direta do Consolador é glorificar a Cristo e não aos homens. A igreja que não é cristocêntrica ainda não tem o Consolador. E receberá de Cristo e nos anunciará. Os crentes têm um acesso direto com Deus, pois em Cristo e a ação do Consolador nos mantemos nele. E aí, pessoal, a gente consegue finalizar esse capítulo, mas antes eu vou voltar alguns slides só para fazer um adendo. A gente vê aqui no capítulo 16 de João que essa versão da Bíblia que eu estou usando coloca o Espírito como encorajador, mas é um sinônimo para consolador também. Então a gente vê que o Espírito ele é o Consolador. Ele convence da culpa e da ira de Deus. Aí eu só quis trazer isso para deixar claro, né, que eu estou usando uma versão da Bíblia que coloca o Espírito Santo como encorajador, mas é um sinônimo para consolador também, né, porque aqui na revista a gente está estudando um Deus consolador. E aí, só para não ficar nenhuma dúvida, eu quis fazer esse adendo. Então, continuando, nós faremos agora a leitura dos últimos capítulos dos últimos versículos, perdão, dos últimos versículos do capítulo 16 de João.
Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: O que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão, e algum tempo depois me verão novamente, e vou para o Pai? E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: Vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão a alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então aqui, pessoal, a gente vê a questão do sofrimento e o reino de Deus. Jesus fala a seus discípulos: um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Versículo 16 do capítulo 16 de João. E essa fala mostra que sua ausência não seria definitiva. A ausência de Jesus ela não seria definitiva. Jesus percebe que eles queriam interrogá-lo e se antecipava, apresentando consolo na tristeza. Então, Jesus percebe que os discípulos queriam interrogá-lo e aí Jesus se antecipa, apresentando consolo na tristeza. Depois disso, Jesus passou a apresentar venturas na vida do cristão que suporta o sofrimento. Então aqui a gente vai ver algumas venturas apresentadas por Jesus na vida do cristão que suporta o sofrimento. Primeiro, o sofrimento se transformará em alegria. O sofrimento ele é pedagógico, produz a perseverança, faz reluzir a vitória. Nada se compara com a alegria que nos será revelada. O sofrimento faz parte do processo para a alegria plena. As dores de parto são terríveis, mas necessárias para que venha a vida. O sofrimento será completamente esquecido. Ele será esquecido pela tamanha aventura que experimentaremos naquele dia, mas também porque todo tipo de sofrimento cessará em definitivo. Alegria inexpugnável. A alegria que nos será proporcionada por Deus, nada ou ninguém a tirará. E também o conhecimento será pleno. O que sabemos é apenas reflexo, como no mito de Platão, dentro de uma caverna olhando para o fundo dela. O que conseguimos ver são apenas sombra da realidade, mas quando ela vier, saberemos de tudo. Ouviremos abertamente a respeito do Pai, pois lá com Ele estaremos aptos para ouvir e entender o que nossa natureza mortal, limitada, impede. Veremos o Senhor face a face. Então aqui a gente tem algumas venturas apresentadas por Jesus na vida dos cristãos que suportam o sofrimento. E aí com isso, pessoal, a gente encerra nossa aula. Eu trouxe aqui a explicação do autor da revista sobre o tema. Revista Compromisso, publicado pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Assim como nas outras aulas, pessoal, recomendo que você esteja adquirindo esse material. É o material que nós estamos utilizando como base para os nossos estudos. E já estamos aí quase finalizando ele, né? Na próxima aula estudaremos o nosso último tema aqui da revista,
Mas fica o convite, vou colocar até aqui na descrição do vídeo como você pode adquirir esse material para estudo, para compreensão, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, pode nos escrever por e-mail, pode nos mandar mensagem no Facebook, pode colocar seu comentário aqui no nosso grupo do WhatsApp, da forma que você se sentir mais confortável. E te agradeço por ter estado até aqui, por ter disponibilizado esse tempo para a gente estudar um pouco, aprender um pouco. E espero que tenha ficado claro a aula. E nos encontramos na próxima aula. Desejo a você uma ótima semana, que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sua família. E até mais, pessoal.